Você sabe quantas constituições o Brasil já teve? Nós tivemos 7 constituições, estamos na 7ª. Essa aqui é a Constituição que foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, durante o governo do presidente José Sarney. A Constituição que está em vigor também é chamada Constituição Cidadã. Isso porque ela tem como um dos seus principais objetivos estabelecer as liberdades e direitos aos cidadãos. Além disso, a Constituição de 88 também tem como responsabilidade determinar que o Brasil permaneça sendo um Estado republicano e presidencialista. As constituições que antecederam a nossa Constituição Cidadã foram as de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946 e 1967. E aqui neste vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. E antes de mais nada, te inscreve aqui no nosso canal, deixa um joinha, deixa um comentário para proficarem e compartilha com os amigos. A primeira Constituição brasileira é a de 1824, quando Dom Pedro I desconstitui a Assembleia Constituinte e impõe o texto constitucional de 1824. E as principais características dessa Constituição é o fortalecimento do poder do imperador através do poder moderador que está acima do legislativo, do executivo e do judiciário. Além disso, a gente também tem um voto censitário, onde pessoas que recebessem menos de 100 mil réis ao ano não poderiam votar. As mulheres também não podiam votar, nem analfabetos e nem mendigos. Então a gente tinha aí o voto censitário. Além disso, a gente também tinha uma religião oficial, então o Brasil não era um estado laico, e essa religião oficial era a religião católica. A segunda Constituição e primeira republicana é a de 1891, que ocorre após a abolição da escravatura, onde é marcada pelo êxodo rural, aumento da indústria. Tem como principais características a mudança do parlamentarismo para o presidencialismo, a forma de governo republicana, a independência entre os poderes legislativo, judiciário e executivo, e também não há mais agora, nesta Constituição, uma religião oficial. O Brasil passa a ser um Estado laico ou não confessional. Outra característica de suma importância na segunda Constituição é que foi nela que se estabeleceu o habeas corpus, que é uma importante garantia fundamental que tutela a liberdade das pessoas, que garante o direito de ir e vir em caso de alguma prisão ilegal ou arbitrária. A terceira Constituição é a de 1934, sob o governo de Getúlio Vargas, e ela avança muito naquilo que se refere aos direitos trabalhistas, aos direitos sociais, estabelece o direito ao voto feminino. Também é durante a Constituição de 1934 que existe a criação da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho, a implantação do mandado de segurança e da ação popular, 2 remédios constitucionais muito importantes para coibir ilegalidades, arbítrios. E também, através da ação popular, é possível anular atos lesivos ao meio ambiente, ao patrimônio público, à administração pública. Então, essa Constituição, ela realmente é uma Constituição que avança naquilo que se refere à democracia e aos direitos das trabalhadoras, dos trabalhadores. Nela, a gente tem a previsão do direito a férias remuneradas, a repouso semanal remunerado e também a jornada de 8 horas diárias. A quarta Constituição é a de 1937, também durante o governo de Getúlio Vargas, e chamada Constituição Polaca, porque ela inspirou-se num modelo fascista. Temos como características dessa Constituição o retrocesso daquilo que se refere aos aspectos democráticos que haviam sido avançados em 1934. Então, Getúlio Vargas dissolve o Congresso, impõe essa nova Constituição e concentra poderes no chefe do Poder Executivo. Durante essa Constituição é estabelecida a pena de morte, a suspensão da liberdade partidária, da liberdade de imprensa, a anulação da independência do Poder Legislativo e Judiciário,
prisão e exílio de opositores do governo e eleições indiretas para presidente da República. A Quinta Constituição de 1946 redemocratiza, é uma Constituição proclamada novamente, e aqui a gente há o resgate dos direitos e garantias individuais, fim da censura e da pena de morte, independência entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, autonomia dos estados e municípios, eleições diretas, pluralidade partidária, direito de greve e associação sindical e o uso da propriedade com a finalidade de bem-estar social. A Sexta Constituição de 1967 novamente retroage, retira direitos individuais, como, por exemplo, o habeas corpus não podia ser usado em casos de crimes políticos, e isso cerceava muito, né, os direitos das pessoas de se manifestarem, de fazerem críticas ao governo. Além disso, o país passou a ser governado praticamente por atos institucionais. Os opositores eram chamados de subversivos, mas na prática a gente via ali que a maioria eram estudantes, universitários, que faziam oposição ao governo e que eram chamados de terroristas e por isso perseguidos e muitas vezes mortos, torturados, né? Uma série de barbáries que aconteceram durante esse período da história do Brasil. O AI-5 foi o mais feroz de todos os atos institucionais, o qual estabeleceu o fechamento do Congresso Nacional por cerca de 1 ano, e além disso, ele coibiu a ação de vários parlamentares Brasil afora, tanto vereadores quanto deputados e senadores. Então foi muito grave para a democracia brasileira o ato institucional número 5. Houve a suspensão do direito de reunião que fosse de cunho partidário. Então as pessoas não poderiam se reunir ali com fins políticos e partidários, porque isso era considerado um crime, né, e poderiam ser presas. E além disso, houve a censura dos meios de comunicação. Por fim, temos a nossa sétima, nossa queridíssima Constituição de 1988, Constituição que tem um texto elogiado no mundo inteiro por constitucionalistas internacionais, que estabelece novamente a democracia depois do período do regime militar. Então a gente tem aí o resgate de vários direitos individuais, a ampliação de remédios constitucionais. Foi promulgada por Ulisses Guimarães, que fala, né? Essa é a Constituição Cidadã. Ela estabelece novos direitos trabalhistas, amplia o direito ao voto, cria o Superior Tribunal de Justiça. Então, é uma Constituição muito importante mesmo naquilo que se refere a garantias de direitos, né? A gente tem ali o artigo 5º, um verdadeiro catálogo de direitos fundamentais, de liberdades, de proteção ao indivíduo, como por exemplo, proteger a sua residência, né? Não permitindo invasões nas casas das pessoas, estabelecendo várias regras para a prisão, para o processo, dando a ampla defesa, o contraditório, para que as pessoas possam realmente se valer dos meios de defesa, enfim, previsão do direito à vida, saúde, liberdade, segurança, propriedade. Então, é um documento legal de extrema relevância, que foi baseado também na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nesse contexto histórico, né, que o país vivia nesse período, mas é um texto ainda que está à frente do seu tempo e que precisamos cada dia mais buscar a sua efetivação, proteger, buscar a sua efetivação e corrigir naquilo que ainda não está adaptada às necessidades da sociedade contemporânea.